A Luiz Erundina. Isso. Fazer só uma
Boa noite a todos. Queria agradecer inicialmente a presença de todos que estão aqui presentes. Queria agradecer também quem nos ouve pelo canal do YouTube para a abertura do evento Política na Sociedade da Informação. Quero agradecer também o professor Manuel Nabais de Furriela, nosso vice-presidente acadêmico, pela presença e pelo prestígio. Quero agradecer também ao professor Paulo Dimas de Beles Mascaretti, que é o nosso diretor da Escola de Direito. Quero agradecer ao professor Ricardo Liebel Waldman, que nos vê pelo YouTube, que é o coordenador do nosso mestrado em Direito da Sociedade da Informação. Quero agradecer enormemente a presença, o prestígio do ex-governador Márcio França por ter aceito o convite e estar aqui presente conosco. Quero agradecer igualmente ao professor Anderson Pomini, ex-secretário de Justiça de São Paulo, egresso da FMU, um talento da casa. Quero agradecer também aos meus colegas do mestrado, o professor Fábio Canton Filho, professor Irineu Barreto, professor Emerson Malheiro, e também a professora Estela, coordenadora do curso de Relações Internacionais, e tenho certeza que vocês vão presenciar uma grande apresentação e uma grande oportunidade de ver o ex-governador Márcio França falar. Vou passar a palavra ao professor Manuel Nabais de Furriela, nosso vice-presidente acadêmico, para algumas considerações e o prosseguimento dos trabalhos. Obrigado. Boa noite a todos, o público presente, público que nos assiste pelo YouTube. Temos diretores, coordenadores, professores, alunos, ex-alunos, egressos, que nos acompanham neste momento, nesse importante evento, nesta palestra que colabora com o debate que toda a nação deve acompanhar, que é o debate para governador do Estado de São Paulo, a apresentação do ex-governador Márcio França. Queria agradecer a presença do professor Canton, professor do programa de mestrado, do secretário Pomini, também egresso aqui da instituição, colega nosso, a professora Estela, que coordena o curso de Relações Internacionais, um dos cursos mais importantes da instituição. Agradeço a antropóloga, professora Estela, professor Caio, que preside os trabalhos representando o nosso programa de mestrado em Direito da Sociedade da Informação, um programa de prestígio e o único programa no país com essa temática focada no direito da sociedade de informação. Professor Ricardo, que nos assiste de forma remota diretamente de Porto Alegre, o professor Emerson, docente da instituição, também do programa de mestrado, professor Irineu, professor Paulo Dimas, diretor da Escola do Direito, também docente há quase 30 anos em nosso centro universitário. Em nome do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas e do Centro Universitário FIAM-FAAM, gostaríamos de agradecer o nosso convidado de honra da noite de hoje, o ex-governador Márcio França, personalidade de destaque em todo o país, fez um excelente trabalho, não só como governador, o cargo máximo ocupado até agora, mas em toda a sua atuação política nas mais diversas esferas. A preocupação com a esfera social, a problemática, a desigualdade do país sempre pautaram as ações de um político de respeito, como é o caso do governador Márcio França. Sua gestão na prefeitura de São Vicente até hoje é considerada modelo, principalmente pelos programas sociais, programas de inclusão, que nós temos problemas país afora, nos mais variados municípios, independentemente do poderio econômico. É uma questão que permeia a sociedade brasileira, a questão da desigualdade social, e seus projetos já na prefeitura são considerados emblemáticos de como as gestões locais têm condições também de lidar com problemas nacionais, já que o problema de desigualdade de renda é um problema nacional, não é um problema somente dos municípios. Na sua atuação como governador,
também com muito destaque no setor de educação. Nós aqui mesmo da instituição tivemos a oportunidade, falava isso ao governador, de ter esse tipo de contato. Então a educação tinha e tem uma atenção especial na agenda de Márcio França. Todas as outras questões problemáticas da sociedade atual, que estão envolvendo a segurança pública, tiveram uma análise especial e uma análise focada propriamente em buscar soluções criativas, mas com respeito aos valores democráticos da sociedade atual. Governador, agradecemos novamente por aceitar o nosso convite. Peço a todos uma salva de palmas. Bem, boa noite a todos, a todas, os amigos aqui presentes. Quero iniciar agradecendo aqui o convite e a gentileza de mais uma vez estar nessa casa de tantas tradições, né? Uma casa de tantas tradições educacionais, mas em especial para quem, como eu, é um profissional da área do direito. A gente sabe da tradição, da história e dos componentes que fizeram essa casa, agradecendo o professor Manuel, o professor Caio e, de maneira especial, o doutor Paulo Dimas, que foi meu colega de governo, secretário de Estado. Quero agradecer a todos aqui da mesa, na pessoa deles, ao doutor Pomini, que é meu colega e coordenador do nosso programa de governo, da nossa campanha eleitoral, e a pessoa com quem hoje eu advogo e divido aí os dias anteriores e, quem sabe, posteriores também, né, nesse mundo das eleições. Eu queria iniciar a minha fala fazendo uma breve retrospectiva para a gente tentar contextualizar, né, o que nós estamos vivendo hoje aqui, todos nós. Primeiro porque não são tantas oportunidades que a gente, nesses últimos anos, tem de conversar com mais gente, né? Todos nós ficamos um pouco isolados. Eu brinco que até reunião de síndico de prédio tem ultimamente tido presença, porque as pessoas ficaram tão ausentes de qualquer tipo de convivência que as pessoas se sentem provocadas a voltar a conviver. Minha esposa, minha mulher, nós temos uma escola há muitos anos. Esse ano está completando 40 anos, na verdade. Ela, que é professora, ela fala que os alunos, né, eles ficaram tanto tempo sem convivência, alunos pequenos, que eles voltaram mais agressivos, né, voltaram com problemas de relacionamentos, enfim, com dificuldade em linguística, porque tiveram aquela convivência com todo mundo de máscara. As crianças menores estão demorando até para começar a falar, né, por conta da nossa vivência. Foram tempos duros para todos nós. Mas, enfim, estamos aqui. E aí, não bastasse toda essa dificuldade da convivência desse período, tivemos que conviver ao mesmo tempo com a guerra que veio na sequência, né? Quem imaginava que teríamos ainda a possibilidade de ter guerra física, né? Com bomba, com tiro, em pleno século XXI, o século do metaverso, das coisas modernas, da tecnologia, enfim, a gente voltar a pensar em guerra física, né? Era uma coisa que parecia já muito fora de propósito. E coincidiram esses dois fatos mundiais de grande impacto com um instante especial do Brasil. O Brasil vinha de um processo que, se você levar em consideração o tempo, nos nossos 500 anos, nós fizemos um pacto em 88, nós que eu falo, os brasileiros, e juntamos todo mundo numa constituinte e fizemos um pacto. Resolvemos, então, passar uma régua no que passou e criarmos um novo país a partir de 88. Foi uma volta da democracia, um reencontro com as coisas desiguais, uma tentativa de legislar de maneira diferente, permitindo às pessoas direitos que não se supunha naquela época que eram obrigatórios. Foi lá que nós criamos o Sistema Único de Saúde, né, a partir da Constituinte. Foi lá que nós criamos o Sistema de Assistência Social, né, que eu soube que tem a diretora aqui.
Foi lá que nós criamos uma série de benefícios, como, por exemplo, a Previdência Universal, para as pessoas que eram da área rural, que nunca tiveram Previdência, para as pessoas deficientes que nunca tiveram Previdência. A gente criou sabendo que tudo isso tinha um custo. Porque, claro, não vai ter nada que não tenha custo. Qualquer ação gera um custo, né? Só nesse caso da Previdência que nós inserimos os deficientes e mais os da área rural, nós inserimos quase 20 milhões de pessoas para dentro de um sistema que elas não tinham nenhuma cobertura e nós propositalmente colocamos ela nessa cobertura. Era justo colocar? Claro que era justo. A gente vivia num país e nós temos que garantir para as pessoas a sobrevivência mínima, né? Eu falo que sou filho de médico, meu pai foi médico muitos anos, pediatra, e quando eu era pequeno, me espantava ver as pessoas na rua, assim, deitadas. Meu pai falava, não, quem é indigente não tem direito à saúde pública. Naquele tempo, eu sei que muitos de vocês são jovens, talvez não se lembrem disso, ou nem sabiam que existia. Mas até uma certa data, quem não tinha uma carteira de trabalho não tinha direito à saúde pública, não tinha o direito a ser atendido em saúde pública, né? E foi em 88 que nós mudamos essa regra. Nós criamos a universalidade do ensino. Muita gente, como eu e outras pessoas aqui da mesa, não, Pomini, professor Estela, não, porque são mais novos. Mas os mais velhos vão se lembrar que a gente ouve muito falar sobre isso. No meu tempo, a escola pública era boa, no meu tempo. Muita gente fala isso, no meu tempo a escola pública era boa. Sim, é que no meu tempo, por exemplo, que tenho 58 anos, só se fazia ensino médio quando se passava no vestibular. Só 27% das pessoas tinham direito a fazer o ensino médio, aqui em São Paulo. Imagina no Brasil todo. Então, era um país completamente cheio de gente excluída, que nós resolvemos, num grande pacto, incluir. E fizemos certo. Mas isso tinha um custo que nós sabíamos que dependia do Brasil crescer. O Brasil precisava crescer para que nós pudéssemos, então, manter essa estrutura em andamento. E o Brasil, de lá para cá, em alguns momentos cresceu. Não cresceu tanto como na década de 20, de 30, 40, que a gente crescia 8, 10, 15% ao ano. Foi um país que mais cresceu de todo mundo durante vários anos, décadas e décadas, mas cresceu em alguns anos. Só que também tinha problemas, né? Problemas do ponto de vista de sustentação, em especial de financiamento. E nós tivemos 4 governos seguidos, 2 governos do PSDB, vocês se recordam, e na sequência 2 governos do PT. Esses 4 governos estavam dentro de uma certa lógica das presenças da política partidária e eles eram aparentemente antagônicos e disputavam os cargos, mas era uma disputa dentro do processo democrático. Um tinha uma visão, outro tinha outra, uma visão um pouco mais contábil e mais hermética do poder público, a outra visão um pouco mais social, mas cada um com a sua visão dentro desse mundo democrático. Aí surgiu, a partir do segundo mandato do PT, uma novidade, né? A partir daquele instante começou a faltar recurso, especialmente no segundo mandato da presidente Dilma, começou a faltar recurso para manter aquela estrutura que nós mesmos havíamos criado. E quando você falta recurso, alguém tem que ser culpado. E aí começa a procurar quem é o culpado, E nós, então, começamos, paralelamente a isso, não foi só nós aqui no Brasil, mas no mundo todo, nós começamos a criar umas pautas identitárias muito carregadas, muito fortes. Pautas que as pessoas convivem com elas hoje em dia, quando você ouve esses debates sobre a questão da mulher na sociedade, da importância da mulher na sociedade, da importância das ocupações dos espaços, ao mesmo tempo as pautas ligadas a GLBTQI+, enfim, tudo que tenha relacionamento a isso, também as pautas das pessoas com questão de religião, também as pautas com relação à questão de pessoas negras, de pessoas de outras denominações. E essas pautas, elas foram ficando tão fortes que elas foram enfraquecendo as estruturas partidárias. Os partidos já são menores que essas pautas. Muitas pessoas de um partido, às vezes, estão vinculadas a uma pauta cuja relação delas fica maior com pessoas de outro partido por conta da pauta que ela defende. E, ao mesmo tempo, os partidos foram ficando completamente esvaziados e desmoralizados.
né? Os partidos, sinceramente, no Brasil, só há uma coisa que as pessoas odeiam mais do que partido, é federação de partido, porque aí é um monte de partido. Então, assim, partido é um negócio que é meio chato, as pessoas não entendem como é que funciona, para que serve, parece que é tudo uma coisa só e parece que nenhum deles serve para nada, né? É uma coisa meio da burocracia, porque é uma coisa que não é muito democrática, ela é muito cartorial. Então, os partidos esvaziados, as pautas identitárias fortes, e aí começou um segundo problema. Na medida que você tem essas pautas identitárias mais fortes, todo mundo que não está lutando exatamente por uma pauta, parece que está um pouco contra aquela pauta. Então, de alguma forma, é como se eu me sentisse um pouco... As pessoas acham, mas acho que ele é um pouco homofóbico. Não, acho que ele é um pouco machista. Não, então ele é um pouco racista. Mas eu não sou nem homofóbico, nem racista e nem... enfim, eu não tenho esses conceitos. Mas como eu não me dedico só a esse assunto, então parece que eu estou um pouco excluído. E aí algumas pessoas passaram a se juntar em grupos também para se defender dessa suposta imposição. E aí nós abrimos uma jaula que a gente pensou tivesse fechada, né? Uma jaula lá para trás que nós tínhamos criado, que foi o processo da anistia. Nós havíamos feito uma grande anistia para todos nós, que era polêmica. Não é fácil você passar uma régua na sua vida e falar, para trás eu vou esquecer. Muita gente saiu magoada, muita gente perdeu a vida, muita gente foi prejudicada, muita gente foi perseguida, muitos de nós fomos presos. Mas quando você faz uma pauta de anistia, você tem que levar em consideração, como se fosse no direito, uma prescrição. Você pode até reclamar da história, mas prescreveu. A gente tinha feito esse pacto lá atrás. Nós voltamos a rememorar esse pacto. Quando nós começamos a revisitar, através de alguns processos internos do governo, nós começamos a fazer algumas avaliações sobre a verdade. O que seria a verdade daquela época lá para trás? E claro que essa verdade tinha muitos rancores guardados de todos os lados. E esse grupo começou a fazer dessa maneira, nós fomos despertando uma coisa que a gente pensou que não existisse, que eram pessoas que pensavam completamente diferente de nós e que tinham ficado magoadas e que tinham se sentido excluídas e que tinham se sentido de alguma forma discriminadas, e elas estavam lá guardadas. Quando os partidos ficaram muito enfraquecidos, o que restou aos partidos políticos? Inventar uma certa tiririquização da política. Você pega um nome famoso, encaixa num processo eleitoral, ele tem uma votação bacana, você se elege com aquela pessoa e puxa outros juntos. E nós fomos assim fazendo várias experiências desse jeito no Brasil inteiro. Até que, na eleição passada, de governador e de presidente, nós tiriricamos geral, né? Nós resolvemos, então, colocar um monte de gente sem nenhuma experiência ou com pouca experiência administrativa e quase nenhuma experiência política para gerenciar as coisas do país inteiro e do estado todo. Não foi um fenômeno isolado a eleição do presidente Bolsonaro. Bolsonaro se elegeu presidente, mas nós elegemos aqui no Sul e no Sudeste, por exemplo, ao mesmo tempo, todos os governadores que nunca tinham exercido função nenhuma de grande relevância. Bem, tudo bem, fizemos essa situação e, claro, do ponto de vista do Bolsonaro, ele fez a reação que qualquer um na cabeça dele teria feito. Já que eu não tenho muito controle da situação, eu vou me juntar àqueles que mais se parecem comigo. Eu vou começar a juntar quem pensa mais próximo do que eu penso. Ele não tinha um grande grupo político, não tinha partido, ele nunca ligou para isso, ele nem sabia direito como é que funcionava. Ninguém, em sã consciência, no nosso mundo lá de convivência, eu fui deputado com ele, ninguém supunha que seria possível um dia ele se eleger presidente. Era uma coisa completamente absurda, não ia ser possível acontecer uma coisa dessa. Mas aconteceu, né? Mas foi a facada, foi o fato, não importa. O que importa é que aconteceu. A democracia produziu esse fenômeno e aí nós não imaginávamos que as estrelas, as constelações estavam todas se alinhando contra todos nós. Porque ao mesmo tempo nós tivemos uma saraivada de azares muito grandes, não é? Porque pegar uma pandemia mundial, na sequência uma guerra, é claro que não é um fato normal. Eu me recordo que nos meses que assumi o governo de São Paulo, em 10 dias eu já tinha enfrentado
15 coisas diferentes que eu dizia, meu Deus, como é que tudo isso parece que aconteceu exatamente no instante que eu assumi o governo, porque logo depois teve aquela greve famosa dos caminhoneiros e vários outros fatos. Eu tomei posse na sexta-feira à noite e ficamos até tarde no Palácio cumprimentando, porque o governador Alckmin tem mania de cumprimentar um por um, todo mundo que vai lá. Então eram 4.000 pessoas para dar, e agora não é mais um cumprimento simples, porque você cumprimenta a pessoa, posso tirar uma selfie? Pode, daí uma selfie, estica e todo mundo vai, enfim. Eu dormi muito tarde, dormi já o primeiro dia no Palácio, porque é a obrigação de governador morar lá no Palácio, exceto o João. E aí, no dia seguinte, acordei 7 e pouco, com as pessoas batendo na minha porta lá. Acorda urgente aí, estão te chamando de banana, de todo jeito aí na rádio, nos jornais, na televisão. Eu falei, o que eu fiz de errado de ontem à noite até agora? Né? Só se foi minha mulher que está reclamando já desde já, né? Ela fala, não, é porque é o seguinte, mandaram prender o Lula. E você tem que determinar que a polícia vá lá entrar, porque o Lula não quer sair, está dentro de um sindicato cheio de gente. Eu digo, mas quem mandou prender? Ah, foi o Moro. Mas ele não é um juiz federal? Ele é um juiz federal. Falei, então por quê? Chama a Polícia Federal. Cadê o japonês para poder ir lá prender agora? Né? Não tem nada a ver com a Polícia Militar isso. Né? Manda alguém prender. Não, mas a Polícia Militar tem que prender. Não, a Polícia Militar não vai se meter nisso. Nós vamos colocar os rapazes lá, vai dar confusão. E ficamos assim o dia inteiro negociando, uma tarde toda. No final da tarde ele acabou saindo, porque, claro, ele não estava fugindo, ele estava fazendo uma manifestação política. E, evidentemente, que aquilo era para chamar uma atenção, e chamou a atenção. E aí, uma certa hora, ele desistiu, mandamos lá, o helicóptero foi, buscou, levou. Mas tudo isso para dizer que, no primeiro dia, no segundo, terceiro, no terceiro dia já teve uma fuga, não sei em que cidade no interior. No quarto dia, eu fui acordado de novo de madrugada, vim aqui para o centro de São Paulo, caiu um prédio na minha cabeça, aquele prédio inteiro, lembra que pegou fogo, cheio de gente dentro? Isso já era o terceiro dia, eu já tinha tudo isso no meu currículo de sustos, né? E aí, quinto, sexto dia, greve dos caminhoneiros, para o Brasil, para tudo, liga para um, liga para outro. Ninguém queria saber de nada, porque todo mundo falava, olha, Márcio, não se meta nisso, porque a população é a favor. Eu digo, mas a população é a favor? Nós vamos ficar esperando acontecer um desastre, porque é claro que vai começar a faltar insumo, faltar remédio, faltar comida. Alguém tem que se encontrar uma fórmula para isso, né? E, enfim, eu quis dizer com isso que todos os dias tem situações difíceis. Que você que vai exercer uma função pública, especialmente a de governo, de prefeito, de governador, de presidente, você tem que estar preparado e a chance de você errar quando você conhece mais o assunto é menor. Agora, você imagine alguém que não tem experiência nenhuma, que nunca governou nada, ao mesmo tempo com vários governadores, aí vem toda essa história de pandemia e toda essa história na sequência de guerra, aí foi o desastre ideal. Nós ficamos meses batendo cabeça para lá e para cá, um querendo aparecer nas costas do outro, enfim, não sabendo o que fazer, e a verdade é que nós tivemos 700 mil pessoas que morreram, só as que morreram, mas tem as consequências da Covid que vocês acompanham, as consequências visíveis. Aqui em São Paulo fecharam 75 mil comércios, empresas, negócios, mais de 150 mil empregos foram embora, não voltam mais, porque são empregos que as pessoas não se animam mais. O número de falências, de recuperações judiciais disparou. O número de pessoas nas ruas de São Paulo, vocês andam aí, vocês veem a quantidade, parece até que quase você vai tropeçando nas pessoas de tanta gente. Só aqui na Grande São Paulo tem 60 mil pessoas morando nas ruas, e não são mais aquelas pessoas que antigamente você via, que bebem ou que tem algum problema. Não são só mais essas. Tem famílias inteiras que estão morando nas ruas, completamente desesperadas. Pela primeira vez, depois de quase 500 anos, São Paulo voltou a ter insegurança alimentar. É muito comum você andar pela cidade, em pontos extremos da cidade, e as pessoas simplesmente não estão comendo literalmente, ou comendo muito menos, ou comendo o que é possível. Hoje nós fomos a uma instituição cedo, o Epomini, em Paraisópolis, uma creche exemplar, por sinal, com 1.000 alunos, ajudado na manutenção pela Igreja Anglicana do Brasil, e lá tem um bazar, e as pessoas compram algumas coisas, enfim. As cestas básicas que entregavam, tinha antigamente vários produtos. As cestas básicas que hoje se dão às pessoas que têm condições, aliás, foi matéria de ontem no Jornal da Globo. As cestas básicas de hoje têm arroz,
feijão, farinha, açúcar e sal. Não tem mais achocolatado, não tem café, não tem óleo, não tem bolacha. Porque não tem condição de comprar. As pessoas não estão doando, a pessoa não tem condição de doar, e aí na ponta significa que alguém não está comendo mais isso também. E isso é a cesta básica que a pessoa ganha de doação. Calcule então o que está acontecendo na vida real das pessoas. Nós tivemos essa semana com o presidente do sindicato da construção civil em São Paulo. Existem várias construções, a construção civil consegue sobreviver, porque tem ainda movimento em São Paulo. Algumas pessoas tiraram os ativos que existiam das suas poupanças, das suas aplicações e investem em imóveis, então São Paulo consegue sobreviver. Mas ele estava me contando que as pessoas agora, nos novos acordos que ele está fazendo de sindicais, acordos de trabalho, está exigindo 2 pãezinhos com café da manhã na construção. Porque os pais da construção civil estão deixando de comer o pão nas suas casas para deixar para os filhos poderem comer. Porque senão os filhos não comem mais o pão também. Então eles vêm para a construção, comem na construção os 2 pães, porque senão eles dividem o pão. É muito comum a gente ver situações das crianças na periferia dizendo para a gente que não pode mais repetir. É uma refeição por dia só, se tiver na escola, come na escola, e depois é uma única refeição. Se vocês olharem qualquer alimentação, até no Bom Prato que a gente servia, tudo reduziu. Você compra com R$50 4 bifes. É um negócio completamente fora do padrão. Assim, os preços das coisas dispararam, evidentemente, por um desarranjo internacional, mas também misturado com muita confusão, com gente que não sabe como reagir. Nós estamos como se fosse deixando a coisa rolar para ver o que acontece. E aí, meus amigos, não tem como acontecer coisa boa. Eu sempre falo, quem fica esperando que depois do apocalipse vem aquela situação que a gente tem naquele filme, que a pessoa ultrapassava o caos e entrava em Shangri-La, depois do caos vem mais caos. Depois do caos não vem Shangri-La. Se a gente não atravessar esse negócio com uma certa rapidez, gerando emprego e renda mais depressa, não tem Shangri-La. Nós vamos ter confusão. Porque a pessoa vai até um certo limite com dificuldade. Depois ela entra no desespero. Ninguém tolera a fome. É só você parar na porta de uma farmácia ou entrar num balcão e repare se vocês fizerem isso. Entregue uma receita para o farmacêutico e fique esperando uns 5 minutos. Você vai ver que é impossível você ir numa farmácia entregar uma receita e você não olhar alguém do seu lado em 5 minutos que vai lá entregar uma receita e não compra o remédio, porque não tem o dinheiro para comprar o remédio. A pessoa vai lá, dá o preço, ela volta embora sem comprar. Na porta de qualquer supermercado, de qualquer farmácia em São Paulo e no estado de São Paulo, tem gente, e vocês devem estar acompanhando todos os dias, uma família lá esperando para ver se você pode dar um saco de arroz ou alguma coisa para a pessoa. Então, nós estamos nesse limite. O que a gente chama de classe média no Brasil, consegue esticar um pouco, tira alguma coisa ou adia algum projeto, compra alguma coisa a menos, mas estica um pouco mais. O restante, daí para baixo, né, nós estamos com quase 60% da população ganhando até 2 salários mínimos. E com 2 salários mínimos é muito difícil a pessoa conseguir se manter. E isso, evidentemente, que você está pensando numa única pessoa. Você calcula uma família inteira. E tudo isso, eu estou falando de São Paulo. Eu ainda nem saí de São Paulo. Porque quando você sai de São Paulo, imagine o grau que nós estamos vivendo no Brasil inteiro. E aí as pessoas falam, mas eu não entendo. No ambiente que eu vivo, eu não consigo perceber esses votos que aparecem. É claro, é no ambiente que você vive. Mas como você não vive num ambiente que tem a maioria das pessoas, aí aparecem os votos quando se faz pesquisa. Que é isso, é um voto contra, é um voto desesperado de tentar fazer algum tipo de mudança. Uma mudança que seja possível para a pessoa voltar a respirar alguma coisa. E aí, todos nós precisamos de uma grande mudança. A primeira grande mudança é a gente voltar a se entender. Nós tínhamos uma tradição no país, histórica, de quase 500 anos, de convivência. Nós fazíamos divergências, enfim, mas as nossas divergências se resolviam, às vezes, num final de semana, quando alguém torcia para um time e outro para outro. Era um tipo de divergência convivível, nem sei se existe a palavra. Mas o que nós temos hoje não é isso.
É um negócio diferente. A pessoa parece que, ao discordar de você, te dá o direito da pessoa de dar um tiro na tua cara, dar um tapa em você. Quer dizer, a discordância invadiu a família das pessoas, invadiu o ambiente da gente, e isso não tem nada a ver com a gente, não é o nosso hábito. Nós não temos esse hábito. O brasileiro não tem essa índole para isso. Então a gente vive angustiado. O crescimento de remédios antidepressivos cresceu 27% só no ano passado. É incrível. Daqui a pouco vai todo mundo tomar remédio antidepressivo, né? E vai virar quase uma coisa rotineira. Para dormir, então, nem se fala. Então, nós precisamos, enfim, né? Recuperar um pouco dessa coisa de pacificar um pouco esse nosso ambiente, né? De permitir que isso seja possível. E, para fazer isso, tem que ter gente que erre menos. Não é por mal, mas tem que ter gente que erre menos. Se você tiver uma filha ou um filho para fazer uma cirurgia cardíaca nela, você não vai entregar na mão de quem nunca fez isso. Por mais que ele seja estudado, enfim, você vai tentar pegar alguém que já tenha experiência naquele assunto. Nós não podemos arriscar com coisas tão difíceis como nós estamos vivendo. E para isso mesmo, esse processo eleitoral devolve a chance da gente voltar a ter um pouco de expectativa. Pelo menos de falar, olha, vai mudar. Toda eleição, as coisas podem mudar. A eleição é especialmente, o processo político, é um processo de esperança. Nem sempre você consegue acertar tudo, você erra muito também, claro, todos nós erramos. Mas quando você devolve a esperança, as pessoas acordam um pouco mais animadas, né? É o que faz a diferença de uma sexta-feira à noite para uma segunda-feira de manhã, não é? É um dia igual ao outro, mas é a sensação de que você está chegando mais próximo da sexta-feira, do sábado, parece que o dia fica diferente, como se fosse dia 31 de dezembro. Parece que o dia é diferente, né? Mas o dia é igual a todos os outros dias, e não vai ser nada diferente, vai ter o mesmo número de horas, mas a esperança pode ser devolvida. Eu estou confiante, não é, que a gente vai aprender com os nossos erros. Nós, no ponto de vista do Brasil, já tínhamos acertado em algumas áreas muito importantes. Para os outros pode não ser, mas para nós existem exemplos muito fortes de acerto que nós tínhamos tido. Nós tivemos acertos, por exemplo, na música, na cultura. A música já tinha integrado o Brasil. Você tem pessoas bem-sucedidas na música de diferentes tendências, de diferentes cores, de diferentes ideias, com música clássica ou com música de rap. Enfim, a música tinha isso. O futebol tinha isso. O futebol foi uma atividade que no Brasil não é um simples esporte, é como se fosse um elo de ligação entre os brasileiros, que tinha isso. Muita gente de todas as nacionalidades, de raças, de credos, todos jogando, enfim. Também acontecia isso com atividades. O carnaval produz isso, né? A festa do carnaval tem um conteúdo muito forte de unificar as pessoas mais ricas, as mais pobres, todas estão lá, enfim, parecia que era uma coisa que havia uma convivência harmônica, né? Eu costumo dizer, porque sou do litoral, e os caiçaras como eu, a gente fala que as praias também são assim, as praias são democráticas, pode ser o mais rico, o mais pobre, enfim, a praia está lá para todo mundo e vai exercer a função da praia. Agora, onde é que nós nos perdemos aí, né? Nós não perdemos nesse ponto, onde nós não entendemos que por mais que você tenha um assunto identitário muito forte, o processo que você vai fazer para que as pessoas se elejam, ele é sempre através de um partido. E, portanto, não há escapatória. Você vai precisar, em algum instante, ter algum vínculo para que essas pessoas... Porque não existem eleições sem ser por esse intermédio. E esse é o intermédio que nós estamos hoje. Nós vamos tentar voltar a fazer por isso, com partidos voltando a ter força. Não será fácil, porque nesse período todo, como o presidente não tinha muita governabilidade, ele praticamente entregou o governo para o Congresso administrar a parte financeira. E é assim que está hoje. Aliás, no Congresso e aqui na Assembleia de São Paulo também. Esse é um equívoco enorme, porque os parlamentares não têm essa função. E na medida que cada um deles resolve colocar o recurso onde bem entende, como eu vi uma expressão de uma moça deputada esses dias, ela falou, eu coloco o dinheiro onde eu quero, o dinheiro é meu. Ela acha que o dinheiro é dela, porque ela é deputada. Ela falou, eu coloco mesmo no polo. Eu nem lembrava que existia isso. É um jogo que joga de cavalo, aquele que dá tacada, que tem muito no exterior, aqui na Argentina também eles jogam, né? Um jogo de polo que você faz com um cavalo. Ela falou, eu coloco no que eu quero, eu coloco no jogo de polo. Aí o rapaz falou, mas a senhora não acha que pouca gente joga polo? Ela falou, pouca gente, mas são todos meus amigos, né?
Então, a lógica que as pessoas seguem é colocar os recursos públicos naquilo que ele gosta mais. Não há nenhum problema que a pessoa goste do como é que chama? Juliano e Fernando, Sorocaba e não sei quem. Só que ela não pode usar o recurso que é público, porque se ela usa o recurso público, e se eu não gostar deles? Eu sou obrigado a ir na festa que ele vai pagar com dinheiro público? Não, ela não é. Nós não podemos ser obrigados a fazer isso. É por isso mesmo que o executivo tem que ter autonomia para gerenciar esse recurso, porque ele pode dar pelo menos um destino que seja homogêneo. Errado ou certo, ele foi eleito para isso, para fazer esse destino homogêneo. Senão fica cada um tentando puxar um pouquinho para o seu lado. E aí, para talvez finalizando, lembrar que todo esse processo, porque foi uma das pautas que me lembraram aqui para tocar no assunto, por conta da questão do momento de fake news e tudo que a gente vive, né? A gente tem essa guerra da comunicação, porque as comunicações tradicionais, vocês sabem, as principais, super importantes, mas elas ficaram limitadas, porque os jovens, as pessoas mais novas, se acostumaram a nascer já com o celular na mão e clicando e verificando e o dia inteiro. Primeira coisa que você faz no dia, olhar o celular para ver alguma coisa ligada à rede social, suas mensagens, enfim. Então, esse hábito que nós adquirimos, que é um hábito que é contemporâneo, não é? Esse hábito que nós adquirimos, ele tem um problema, ele não tem o mesmo lastro de controle que nós temos nas coisas que você transmite através de uma única empresa. Você pode ter várias em qualquer lugar do mundo transmitindo. E, naturalmente, cada um se sente protagonista da sua cena. Todo mundo virou cinegrafista, todo mundo virou ombudsman, todo mundo virou, enfim, todo mundo se transformou. Eu tenho um amigo jornalista que fala que nós abrimos o diabo que tinha dentro da gente. Porque todo mundo se sente no direito. É como se você estivesse escondido em algum lugar, que você pudesse falar o que você quer. E você não pode falar como você quer, do jeito que você quer. Porque você pode inventar as suas maluquices, as suas loucuras, as suas angústias, para você. Mas quando você passa para as outras pessoas, em especial quando você tem alguma importância em sociedade, ou alguma relevância, ou você influencia as pessoas, você também influencia outras pessoas a acharem que aquilo está certo. Então é muito comum a gente passar o tempo todo, especialmente no direito hoje, recebendo gente que quer processar outras pessoas por conta do que acontece na internet. Agora, eu falei há pouco da minha mulher, da minha esposa aqui na escola, vocês não calculam como é incrível a quantidade de confusão que dá todos os dias com os alunos em função do que eles postam eles mesmos, deles mesmos. É todo instante, né? E não são coisinhas leves, são coisinhas bem pesadas, difíceis de você administrar, até para um adulto. Você não tem nem como explicar de onde você tirou isso. Há 2 semanas atrás, eu conversei com o Pomini, uma criança, não sei em que aplicativo é esse, mas é um aplicativo que você faz tarefas. No meu tempo chamava o Reizinho Mandou. O Reizinho mandou você ficar de pé, você fica de pé. O Reizinho mandou você andar para lá. Agora tem um aplicativo, Paulo, que o Reizinho mandou uma tarefa difícil. Qual era uma tarefa difícil? Furar o amiguinho da frente. Então eles pegaram um compasso e furaram o da frente. E o da frente furou o da frente e assim... Mas de onde vocês tiraram isso da cabeça? Porque o aplicativo falou que era para fazer desse jeito e a gente fez, achando que ia fazer uma reação automática. Então, nós vamos ter que ter algum tipo de controle, porque o controle que eu falo não é o controle social da mídia, mas é um controle para você minimamente. Eu não tenho direito de defender a tese de que quem é negro tem que morrer. Eu não posso ter esse direito. Não é correto. Nós temos que... Isso não está no limite do que é democrático. Eu não posso defender o direito de que alguém que acha que é melhor ter um filho morto do que um filho gay. Isso não é democrático, isso está fora da linha do democrático. E é por isso que nós resolvemos fazer um pacto entre todo mundo que está num campo democrático, seja ele de direita, de esquerda, enfim, qualquer posição. Claro que é relevante. Nós pensamos diferentes. Mas é melhor que nós estejamos, pelo menos na linha do democrático, do que a gente ficar naquele borderline do não democrático. Porque o não democrático não permite que a gente esteja aqui hoje. A gente brigou tanto para poder estar aqui hoje, para poder falar com as pessoas. Sinceramente, quem está aqui no limite está doido para ficar para o outro lado.
Isso não é simples. A regra da não democracia, ela é uma espécie de um formato que se repete em todos os lugares. Se vocês olharem bem, é o seguinte: toda vez que uma pessoa é reeleita e ela tem conceitos duros, ela reafirma os conceitos dela. Claro, porque ela acabou de ser reeleita, por que ela não reafirmaria? Então, se ela tem um conceito de, por exemplo, eu tenho um conceito de que os insatisfeitos saem. Azar de vocês, se vocês não gostam de mim, saiam. Então, é claro que isso vai acontecer. É evidente que quando você pensa no presidente da Hungria, o tal do Orbán, ele foi reeleito. Depois é que ele endureceu. Quando você pensa no Putin, para jogar uma bomba na cabeça das pessoas dentro do hospital, ele foi reeleito. Quando você pensa no Chávez, na Venezuela, para dar um golpe horrível, fingindo que era democracia, ele também foi reeleito. Quando você pensa no Hitler, o Hitler também foi reeleito. O Hitler chegou a uma certa época, ele chegou à conclusão que as pessoas com deficiência não precisavam mais viver. Não tinha razão de viver pessoa com deficiência, porque ela não serviria para trabalhar pela comunidade do seu país. Então ele resolveu então que teria que eliminar essas pessoas. Isso não está no campo democrático, está num outro campo. E é por isso que a gente tenta separar isso dos dois lados, com mais dificuldade que isso possa dar para as pessoas, porque é sempre muito constrangedor. A pessoa fala, mas como é que você junta você com ele com o outro com outro? Olha, a gente junta o que é possível nesse campo aqui, para tentar fazer uma reação, porque não se iludam, nós estamos num processo de alguém que tem capacidade de comunicação popular, de alguém que tem autenticidade na fala e que consegue se comunicar o suficiente para ter um público. Não é pouco público, é bastante gente. Pode ser que um pouco iludido, pode ser que um pouco induzido, não importa. Importa é que até semana passada, na sexta-feira, a eleição na Colômbia ia se realizar possivelmente no primeiro turno. No sábado entortou um pouquinho, no domingo foi para o segundo turno. As pesquisas de hoje já apontam o terceiro colocado na frente do primeiro colocado. Então não há brincadeira nesse processo. Eleição não é previsível, não é como o peru que morre de véspera. Eleição você pode, no sábado à noite, eu estava disputando a eleição, eu estava dizendo a eles aqui, todos os números de pesquisa tinham me passado à frente e eu perdi por 1% dos votos. Eu tive 10 milhões, 200 e poucos mil votos e o governador teve 10 milhões e pouco, ganhou. Fazer o quê? Eu liguei, parabéns, boa sorte. Eu sabia que ia ter dificuldade, porque não ia ter experiência. O que eu não sabia é que ia coincidir de tanto azar junto para tudo dar errado ao mesmo tempo e aí ele se perder de num todo, né? Mas eu digo o seguinte, em São Paulo, com todos os problemas que nós temos uma qualidade e uma vantagem. O Estado é tão organizado, é tão robusto, é tão forte, que mesmo o Dória não conseguiu quebrar. É impressionante. O Dória, ele não conseguiu quebrar, olha que ele se esforçou, né? Ele se esforçou em tudo o que ele podia, de fazer coisas equivocadas. Imagine no meio da pandemia, com toda a dificuldade que nós tivemos, eles aumentaram todos os impostos. Todo o imposto em São Paulo aumentou, o ICMS de todas as áreas, de todos os caminhos, do combustível à água, comida, roupa, construção civil, tudo que você pensar aumentou o imposto em São Paulo. Para ser bem justo, não foi tudo. Uma coisa ele reduziu, o imposto de combustível de avião. Querosene de avião ele reduziu 50%. Nós deixamos de arrecadar 600 milhões de reais por ano só de combustível de avião. E quando foi indagado por que ele reduziu, ele falou, porque todo mundo anda de avião. Mas todo mundo quem, João? Todo mundo quem? Todo mundo que ele conhece. Porque na cabeça dele, claro, a pessoa vive um ambiente de um jeito e acha que todo mundo vive desse ambiente. Mas é claro que a multidão não vive desse jeito. Então, mesmo qualquer que seja o governador de São Paulo eleito, e dessa vez tem bons candidatos para disputar a eleição, nós não teremos grandes problemas. Nós podemos não ter grandes soluções, porque São Paulo sempre foi o estado que deu luz. São Paulo sempre conduziu. São Paulo fazia o Brasil acertar o ponteiro com São Paulo. E dessa vez nós acertamos o ponteiro com o Brasil. Então é claro que nós atrasamos o nosso ponteiro, claro. São Paulo é o estado que produz vacina. O Butantan produz vacina, não compra e embasa vacina. A gente está fazendo isso hoje.
Mas em 2, 3 anos nós temos que produzir a nossa vacina, nós temos tecnologia, nós temos USP, Unicamp, Unesp, Paula Souza, a FAPESP, elas custam para o governo do Estado, cada vez que você comprar uma caneta assim, 18% dessa caneta é ICMS. Dos 18%, 5% é USP, 2,5% é Unicamp, 2,5% é Unesp, 3% é Paula Souza, que são ETEX e FATEX, e 1% é FAPESP. Agora, nós temos orgulho disso. Em São Paulo nós temos orgulho disso. Nós temos a maior rede pública universitária do mundo, gratuita. E nós temos orgulho disso. Mas não pode ser para poucas pessoas, tem que ser para mais gente. Nós temos que criar instrumento. Antes não tinha um instrumento. Agora tem um instrumento. Nós temos como fazer as aulas remotas, que alguns já fazem, muitos estão assistindo aqui hoje de maneira remota. Pode ser que tenha muito mais facilidade do que tem aqui com a presença física, não é? Então nós podemos fazer assim. Nós fizemos, em 8 meses de governo, nós fizemos 50 mil vagas de faculdade, engenharia, 2 engenharias, matemática, pedagogia, pela Univesp. Distribuímos no Brasil, no estado de São Paulo. Aliás, esses cursos deviam ser distribuídos no Brasil todo, porque a pessoa não precisaria nem sair da sua cidade para poder fazer o curso. Claro que nem todos os cursos podem ser feitos de maneira remota, mas a grande maioria pode, nas escolas técnicas, né? Nós precisamos garantir creche para todo mundo. Não dá para ser... O padrão não é a capital de São Paulo, que tem quase creche para todo mundo. O padrão no estado de São Paulo ainda falta muita gente com creche. Sem creche garantida para todo mundo, a mãe não tem condição de poder deixar o filho com ninguém e, naturalmente, ela não trabalha. Então, garantir um ensino médio com qualidade, que tenha oportunidade para todo mundo, que possa garantir a vaga para todo rapaz ou moça que se formar no ensino médio de São Paulo, tem que ter a vaga garantida de faculdade pública e gratuita, ou de curso técnico público e gratuito, de maneira remota. Mas vai ter. Do mesmo jeito, nós estamos com o nosso sistema de saúde lotado. Todo mundo adiou seus exames, todo mundo. Cada um do seu jeito adiou, como podia adiar. Nós estamos com o sistema CROSS, o nosso sistema de regulação, todo entupido. Tem gente esperando em fila 6 meses. Quando você chega para tirar o exame, já acabou aquele teu exame, já não serve mais. Quando você tira o exame e volta lá no médico, já não é mais o mesmo exame. Nós temos que compensar isso. Abrir as unidades no final de semana, abrir à noite, abrir em outros horários, abrir em outras e fazer convênios com outras. Nós não podemos ficar esperando as pessoas simplesmente adoecerem cada vez pior. Na educação, a gente inventou para as pessoas, para enganar a gente mesmo, que as crianças tiveram aula remota. Quem teve aula remota? As crianças pobres não têm nem computador, a mãe não tem celular. Que aula remota que ela teve? Ela não teve aula nenhuma. E daqui a 3 anos eu vou fazer essa criança fazer um vestibular ou fazer um teste, um concurso público, e eu vou dizer que é justo que ela vai disputar com a outra que teve todos os anos de curso? É claro que é injusto. Né? Agora, como é que nós vamos compensar isso? Nós temos que encontrar mecanismos dessas compensações. Mas, para isso, São Paulo tem que voltar a liderar, tem que conduzir, tem que iluminar, né? Tem que sair fora das caixinhas que estão montadas em São Paulo e em todo o Brasil. Se as boas ideias não vierem de São Paulo, elas dificilmente sairão de outro lugar. Porque a nossa margem é muito diferente dos outros estados. A margem da arrecadação de São Paulo. De cada 10 copos de suco de laranja que você encontrar no mundo, 6 são feitos em São Paulo. São Paulo é o maior produtor de álcool, de açúcar e de mais 100 produtos que vocês nem fazem ideia. Gengibre. Alguém ia imaginar que São Paulo produz gengibre, que é o maior produtor da América Latina? Quer dizer, São Paulo é um tremendo de um estado. É um país. Se nós fôssemos um país, nós seríamos um dos 15 maiores. Mas se nós fôssemos um estado americano, nós seríamos o 2º maior estado americano. Em poder, em força e em dinheiro, em arrecadação. São Paulo tem mais quilômetro quadrado de estrada duplicada do que tem a Califórnia, 30% a mais. Pois até isso eles conseguiram comprometer. Renovaram todos os contratos de concessão, não reduziram nenhum pedágio, aumentaram as praças de pedágio, aumentaram os valores de pedágio, mesmo aumentando o tempo dessas concessões. Normalmente, quando você aumenta o tempo, você reduz o valor. Aqui conseguiram aumentar o tempo e não reduzir o valor, aumentaram. Tiraram a isenção das pessoas com deficiência para comprar veículo. Tiraram a isenção das pessoas com mais de 60 anos para andar de ônibus. Começaram a aumentar a previdência dos servidores públicos, dos aposentados que não tinham, passaram a ter uma cobrança de previdência e aumentaram os valores da contribuição da saúde. Numa maneira tal que hoje as pessoas ganham menos do que ganhavam há 4 anos atrás. E aí você desmoraliza. As pessoas no serviço público de São Paulo, que é um serviço robusto,
que tem mais de 500 mil pessoas só diretamente, mas as pessoas falam, mas não funciona. Não é verdade que não funciona. No estado de São Paulo, muita coisa funciona. A grande maioria das pessoas, vamos pegar um exemplo aqui hoje, né? Quem daqui estudou em escola pública, por favor, levanta a mão. Em alguma vez? Repara, a maioria de nós estudou em escola pública. Então não é verdade que a escola pública não funciona. Em algumas escolas pode não ter o serviço adequado, porque nós colocamos para todo mundo, mas a grande maioria vem de escola pública. Quando você precisou do Sistema Único de Saúde, quando você teve que tomar vacina, o Einstein não abriu, o Sírio-Libanês não abriu. Quem abriu foi o Sistema Único de Saúde. É lá que está a nossa garantia. Nós precisamos de serviço público competente, bem remunerado, adequado, mas prestigiado, né? Do mesmo jeito a segurança pública e todas as áreas. Então, houve um erro de condução, a gente reconhece que esse erro aconteceu, isso produziu algumas verdades que todo mundo fala, mas ninguém sabe direito por quê. Todo mundo fala. Quando você fala, a violência em São Paulo está um inferno. Aí você fala, mas morre menos gente proporcionalmente em São Paulo do que em Miami, por violência. Aí você fala, nossa, eu não sabia. Mas por que nós temos então esse problema? Um pouco pela má informação, mas outro pouco por conta da sensação. Nós temos a sensação da insegurança crônica, que todo mundo ficou, né? Os pequenos delitos, as coisas que acontecem todos os dias, mas especialmente por falta de oportunidade, porque se a gente não criar oportunidade, nós vamos continuar fazendo a conta errada. Hoje nós temos 6 mil crianças na Fundação Casa, que custam 14 mil reais cada criança para o Estado por mês, cada um daqueles meninos. Não é uma conta meio burra? Com 14 mil reais, será que não conseguia dar uma chance antes dele chegar na Fundação Casa? Com metade desse valor, com um terço desse valor, não ia chegar a pessoa na Fundação Casa. Agora, a gente não vai esperar para consertar. Nós estamos com 210 mil pessoas presas em São Paulo. Quantos mais nós vamos prender? Vamos prender todo mundo? Nós não vamos dar jeito em São Paulo prendendo todo mundo. Nós gastamos quase 5 bilhões de reais por ano com pessoas presas. Há de ter uma conta mais inteligente que essa, né? E é isso que a gente procura mostrar para as pessoas, que o formato que nós temos é muito bom. São Paulo é um exemplo em várias coisas, mas nós não podemos nos comparar aos outros estados do Brasil. É injusto com os outros estados, porque a nossa arrecadação é muito maior. Nós temos que nos comparar com a Holanda, com a Bélgica e com outros países que tenham condições financeiras iguais nós temos. E aí sim, nós vamos ter um estado melhor, mais democrático e, acima de tudo, mais igualitário. É o que a gente busca, que as pessoas tenham oportunidades iguais. Nem todo mundo vai aproveitar a oportunidade, porque nunca é assim. A gente sabe que uns aproveitam melhor do que outros, mas a nossa tarefa enquanto poder público é garantir a oportunidade igual, e é o que eu pretendo de verdade o tempo todo fazer nesses 40 anos de vida pública, passando pelo judiciário, pelo executivo, pelo legislativo, por cargos municipais, estaduais, nacionais. Todo dia eu acordo e penso, será que vale, será que não vale? Será que vale a pena, né, a exposição pública de você sair na rua? Porque quando você sai na rua para entregar um panfleto seu, a pessoa desaba o mundo na sua cabeça. A culpa de tudo é de quem está lá, né? Mas meu pai dizia, se você é vocacionado por uma coisa, faça aquela coisa que você nunca mais vai ter que trabalhar. É assim que eu sinto. Eu me sinto vocacionado para a atividade que eu escolhi na minha vida, que é fazer política. E por isso que eu não consigo parar. É basicamente por isso, porque senão, certamente, cada um de nós tinha encontrado outro mecanismo de poder ganhar a vida. Mas eu tenho muita esperança que a gente possa dar o exemplo a partir de São Paulo e que a gente possa seguir em frente, quem sabe aí com um país mais organizado, que volte a dar exemplos para o mundo a partir do Brasil. Muito obrigado, boa noite. Nós temos uma pergunta que foi veiculada pelo YouTube. Na verdade, são duas. O senhor poderia responder? Tem muito a ver com a exposição do governador. E a primeira é como superar a polarização de interesses das diferentes esferas de governo em prol da superação dos problemas da sociedade. Olha, a polarização existe hoje porque nós temos 2 líderes populares, cada um da sua fórmula, né? Normalmente, as lideranças populares, elas são individuais. Isso nunca é muito bom, porque o que fica
para a eternidade são instituições, não são pessoas. Digamos que hoje à noite falecesse um dos dois, já não tem mais polarização. Isso nunca é uma solução muito boa, né? Porque você depende basicamente de um herói para contrapor ao outro. Uma espécie de efeito gangorra. Eu, de brincadeira, agora, meses atrás, eu inventei uma frase. Eu falei que o Brasil estava tão polarizado, porque metade, ou um pouco perto da metade, gostava do Lula, e outra metade odiava o PT, enfim. Aí metade gostava do Bolsonaro, um pouco da metade, e outra metade odiava. Mas tinha um homem que podia unificar o Brasil. Tinha um homem que podia unir o Brasil, que era o João Dória, porque todo mundo odiava. Era incrível. Aí ele era o único que conseguia unificar. Todo mundo não gostava dele, né? Eu olhava de um lado ou de outro, todo mundo não gostava dele. Mas você vê que estava tão certo que ele nem conseguiu ser candidato. Então ele tem uma dificuldade de... Nós vamos ter que, a partir da próxima eleição, encontrar líderes que deixem instituições mais fortes. Por isso eu falei da história dos partidos, né? Ou de outras fórmulas, porque aí você tem mais ou menos uma instituição. Se morrer um, fica o outro. Nós não podemos depender só de uma pessoa. Eu falei isso para o presidente Lula recentemente, eu falei para ele, se o senhor morresse amanhã cedo, né, o que nós faríamos? Quem é hoje competente para poder disputar uma eleição presidencial e ganhar do presidente Bolsonaro? Difícil. Difícil ter uma pessoa, por mais que ele tivesse dificuldades e rejeição, ele é uma pessoa competitiva, né? Ele é competitivo. Então, essa não é a fórmula correta para sempre. A fórmula correta é que a instituição seja mais forte. Por isso foi muito importante, viu, doutor Paulo, e todos os colegas aqui, especialmente juízes, foi super importante, no momento mais difícil da República, talvez, aquele 7 de setembro passado, a gente ter uma instituição forte no Supremo que segurou mais uma pilha enorme. Ali, por 1 milímetro, nós não tivemos um retrocesso grave, né? E não se pode deixar esquecer que isso precisou de muita coragem. Os ministros do Supremo, eles não andam na rua como vocês andam, porque se eles andarem, vão ouvir malcriação o tempo todo, de um lado, do outro. Eu tenho acompanhado o governador Alckmin aqui em alguns eventos, como ele anda em público e anda sozinho praticamente, é bastante gente que vai tirar satisfação, a pessoa se sente nesse direito de ir lá, tudo bem, vai lá e faz a crítica, não concordo com você, enfim, mas as pessoas querem fazer fisicamente, né? Querem fazer fisicamente, acham que tem direito de fazer fisicamente, mas eu discordo de você, continue pensando como você quer, só não me agrida, só por isso, eu penso de um jeito, você pensa do outro, não há nenhum problema com relação a isso, mas... nós só vamos acabar com essa polarização desse jeito a partir da renovação das lideranças, é claro. A última pergunta, governador. Tendo em vista o impacto das fake news nas últimas eleições, é possível dizer que para os partidos estão melhor preparados para lidar com as notícias fraudulentas? Não estão. Na verdade, nós somos completamente cringe. Nós estamos tudo velho, fazer o quê? Outro dia, quando me perguntaram para fazer o lançamento da nossa campanha, que nós vamos lançar esses dias agora no tal do metaverso, eu fiquei um pouco constrangido, porque eu vi que o rapaz falando com tanta sabedoria ali, que eu fiquei assim, querendo perguntar para ele como é que ia ser feito isso. Eu tinha uma noção, mas não, sinceramente, de leve, né? E aí eu falei, quase que aquele grilo falante dentro da nossa cabeça, eu falei assim, a única coisa que me consola é que se eu não sei, o Alckmin não faz nem ideia e Lula então nem imagina que é. Eles vão achar que é uma casa de show, o metaverso. Porque de fato, assim, nós não vivemos esse mundo como as pessoas, né? Então nós não estamos adaptados mesmo, a gente não tinha esse preparo para isso. Claro que outras visões virão, né? Mas uma coisa que eu acho relevante é que a sociedade ela tem uma capacidade de reação muito interessante. De alguma forma, que eu não sei como, mas eu acho que é um pouco dessa reação natural da humanidade, as pessoas perceberam que tem muita fake news. Então, naturalmente, há uma certa descredibilidade das informações que chegam só por internet. A pessoa fica um pouco desconfiada. A gente percebe sempre que a pessoa olha e fala, vou checar. Vou checar para ver se tem um pouco de verdade. Claro que, no momento inicial, eu tenho uma irmã, que é professora também, aposentada, tudo que ela recebia, ela mandava para mim. E do jeito que ela recebia, ela mandava. Recebia, mandava.
E era cada negócio absurdo, assim, cabeludo. Eu falei, Luísa, pelo amor de Deus, você vai acabar sendo presa desse jeito. Não, mas não sou eu. Eu recebi e estou mandando. Eu falei assim, mas quando você está mandando, você está emprestando o seu carimbo junto, a sua credibilidade junto, né? E como é você, eu estou prestando atenção. Estou achando que é um negócio super sério. Você checou essa informação? Não, eu não chequei. Então, a gente vai ter que criar mecanismos, claro. Ainda não se sabe direito, vocês estão vendo aí as novidades dessas novas redes e de novos sistemas, que certamente nós vamos ter que criar. Hoje, eu penso que a sociedade está mais preparada para enfrentar essa situação. Se não fosse isso, é inegável. Do ponto de vista de capacidade de produção de notícias e de capacidade de formular dentro da internet, o grupo Bolsonaro está aqui e o grupo adversário está aqui. Eles são muito melhores do que eles fazem, mas muito melhores, muito. Nada é comparado com o que eles fazem, né? Esses dias eu recebi, por mim me mandou uma produção bem feitinha, com aquela música da Grande Família, sabe, sobre mim, mas descendo a lenha, né? Descendo a lenha, mas tão bem feitinha. Eu falei, puxa, quem é que tem uma ideia tão boa para fazer um negócio tão mal assim, né? Tão cruel? Será que não dá para contratar uma pessoa dessa para fazer para a gente do lado bom, né? Porque assim, as pessoas têm essa capacidade de produzir. Agora, eu penso que vai ter menos influência eleitoral, e do ponto de vista do resultado final. Aquele fenômeno daquelas pessoas que se elegeram daquela vez, 1 milhão, 7 milhões, 15 milhões, acho pouco provável. Eu penso que, eu fiz uma analogia outro dia, não sei se vocês ainda lembram que existia um negócio chamado carnaval, né? Quando era mais jovem, a gente usava, ia na carnaval, né? Sábado, domingo, segunda e terça, e todo mundo bebia e ficava até tarde. E incrível que na quarta-feira você queria mais carnaval. Quer dizer, era incrível, como é que você tinha resistência para aquilo. A gente vai depois vai trocando por uma pizza, um cinema e tal. Mas quando você tem essa história do carnaval, me recordo, né, que as pessoas têm uma sensação de êxtase momentâneo que depois passa. E aí a pessoa fica na quinta-feira, geralmente ela fala assim, dá para assistir uma sessão da tarde? Né? Um chá em uma sessão da tarde? Sinceramente, eu acho que nós estamos nessa fase do chá com sessão da tarde. Nós estamos em busca de um pouco de paz. Né? Assim, acho que a sociedade está um pouco esgotada desse negócio da vamos no limite, vamos no limite, vamos no limite. Claro que tem muita gente que quer ir para o limite, tem um pouco disso, mas eu sinto, claro que é apenas uma sensibilidade, mas de certa forma a gente percebe, por exemplo, que nas pesquisas, aqueles fenômenos que tinham antigamente, de grandes resultados, não acontecerão. Vai voltar a um padrão que eu sempre falo, que bom que eu sei que amanhã vai ser, amanhã é quarta? Que amanhã vai ser quarta-feira. Né? Quer dizer, por mais que não seja surpreendente, é melhor que seja quarta-feira, né? Que depois da manhã seja quinta. Na dúvida, vai na marcha mais tranquila, que você tem mais chance de poder chegar do outro lado, né? Então eu penso que há uma certa sensação do ponto de vista eleitoral, né? Agora, isso não quer dizer que a sociedade vai continuar assim. Ano que vem, eu só dei notícias difíceis, né? Eu quero dar uma grande notícia. Ano que vem será um ano espetacular para a economia. E não é porque vai ganhar um ou outro, é porque naturalmente haverá muito investimento no país, porque com a situação da Rússia atual, a crise na Índia e na China, o recurso das pessoas que têm dinheiro no mundo virão para cá, com muita ênfase mesmo. E vai ser muito bom se a gente tiver um país oxigenado para isso, para receber. Porque a pessoa de outros países, especialmente quem investe, ela tem uma preocupação, ela não quer uma aventura, ela quer uma coisa mais segura. E segurança não combina com essas coisas de grandes arroubos, né? Então, naturalmente, se eu falar para você, tem uma casa muito bacana, 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, suíte, uma piscina, sauna, 2 garagens, está à venda por R$60 mil. Você fala, nossa, me interessou. Mesmo que você não se interesse por casa. Fica onde? Fica na capital da Ucrânia. Não me interessa. Ou seja, conforme o lugar que tiver o assunto, não interessa. Então, no nosso caso aqui do Brasil, o recurso virá para cá, será um ano muito forte, e nós temos que estar à altura
desse momento, né, que eu estou com muita expectativa que seja muito positivo. Muito obrigado pelas considerações, pelos esclarecimentos aos questionamentos. E agora, pela ordem, vou devolver a palavra ao professor Manuel Nabais de Furriela, para o professor Paulo Dimas de Beles Mascaretti, e finalizando com o professor Ricardo Waldman, que está pelo YouTube. Muito obrigado mais uma vez, governador. Queria agradecer ao governador Márcio França pela palestra, foi muito interessante, traz diversos esclarecimentos, mas o principal é que traga ideias e discussões democráticas. Acho que um ponto importante que foi levantado aqui é que, independentemente de quem vocês pretendam votar, seja na direita, na esquerda, o interessante é ouvir a todos, e hoje vocês tiveram uma importante oportunidade de ouvir um político experiente, uma pessoa cheia de ideias, como a gente já mencionou, inovadoras em diversas oportunidades, como também já cheguei a mencionar sobre o currículo. Gostaria também de agradecer a presença de muitas pessoas aqui no auditório, muita gente assistindo pelo YouTube, das mais diversas opiniões. Como eu disse, é importante a gente ouvir todas as ideias, e hoje vocês tiveram a oportunidade de ouvir alguém que tem várias ideias inovadoras, importantes, que devem ser levadas em consideração no debate democrático, que foi também um dos pontos que foi trazido aqui. Respeito às instituições, sempre, novamente, independentemente da opção política de cada um. Temos aqui no auditório diversos diretores, coordenadores de curso, além de estudantes. Também agradecer à professora Ângela, que é uma das nossas diretoras aqui da área de TI, de engenharia, com seus coordenadores, professores. Também a professora Luciene, que é a coordenadora dos nossos programas Lato Sensu, nossos programas de pós-graduação. Professor Olival, diretor da área da saúde, tem apenas 14 enormes cursos, né, professor Olival, aqui da área da saúde, conduziu projetos importantes de vacinação da Covid. Foi aqui que tivemos a colaboração da nossa instituição, aqui na cidade de São Paulo. O professor Fernando, diretor dos cursos de negócios e comunicação, e a equipe do professor Fernando é que está fazendo a transmissão, porque nós somos uma instituição que nossos cursos trabalham em prol também de todas as atividades. Então, as atividades estão sendo aqui desenvolvidas por alunos e professores, também com o serviço de transmissão da equipe da FIANFAAM. Governador, agradecemos novamente, foi muito interessante os debates, as provocações trazidas aqui por Vossa Excelência. Agradeço os componentes da mesa, novamente uma salva de palmas. Professor Paulo? Professor Paulo, uma consideração? Faz umas considerações. Bom, rapidamente, dizer da nossa alegria de estarmos hoje com a nossa equipe do mestrado, fazendo esse trabalho importante, de falar um pouquinho sobre política, sobre a boa política, não é? Eu fiquei 42 anos em carreira jurídica pública, não é? E acho que a política é um mecanismo de diálogo, de troca de ideias, de experiências, né? E nós precisamos ter pessoas envolvidas na política. Nós não temos nenhuma faculdade política, né? Na verdade é isso, né? Ninguém se forma em política. Nós nos formamos nas diversas áreas do conhecimento, e todas as áreas têm que estar conversando dentro de um sistema político em que as pessoas se respeitam, em que as pessoas, né, têm projetos, têm planos, né, e a gente está trazendo aqui pessoas com o gabarito do Márcio França, que eu conheço bem, né, uma das minhas atividades de carreira jurídica pública lá no Tribunal de Justiça, na presidência, tivemos uma convivência muito produtiva, né, primeiro como secretário de desenvolvimento e vice-governador, né, sempre com uma visão de progresso, de desenvolvimento, paz social, né? Nós tivemos aí essa experiência conjunta.
E eu acho que a gente tem que ter isso, pessoas com planos, com projetos, com ideias, né? Motivando a gente a pensar, né? Eu acho que o grande mote da eleição será fazer com que as pessoas pensem, né? Não sejam levadas aí, né, a reboque de um idealismo extremista de um lado ou de outro, mas as pessoas pensem. E se optarem por esse, por aquele lado, que seja dessa maneira, né? Mas as pessoas terão que ter ideias próprias, tem que ter, né, conscientização do que vão fazer, buscar justiça social, paz, é isso que nós precisamos ter, equilíbrio, né, serenidade, bons sentimentos, né? Eu acho que está faltando às vezes no nosso dia a dia, né, bons sentimentos e o respeito à política, à vida pública. Eu acho que, né, nós aqui temos alunos que vão provavelmente enveredar para diversas áreas profissionais, mas muitos também vão ter uma atividade política, né? A atividade política é uma atividade fundamental, né? E quando a gente vê, né, por exemplo, eu rodei o Estado muitas e muitas vezes aqui, seja como presidente de associação de classe, seja como magistrado, seja depois como secretário, a gente vê muita desigualdade, mas a gente também vai encontrando pessoas de muito valor, né, que precisam de oportunidades, que precisam de espaços para progredir, para avançar, né, e a política é que vai viabilizar isso, né. Então, a gente dá os parabéns para aqueles que se dedicam a isso, porque não é fácil, né? Às vezes você está comentando agora, eu tive uma convivência também muito grande com o Geraldo Alckmin, que era governador também na época que eu estava lá, né? Agora ele está sendo, de alguma maneira, né, envolvido em críticas e às vezes, né, ele que gostava sempre de tomar um cafezinho em qualquer padaria, às vezes talvez já não vá com tanto conforto para esses cafezinhos, mas ele se posicionou, se colocou naquilo que surgiu para ele como uma meta de ele poder servir naquele outro lado, né? E a política, a boa política é feita por pessoas que querem servir, né? Estão muito preocupadas em ideologia, né? Eles querem servir ao próximo, servir à sociedade, e é disso que nós estamos precisando, né? E os debates que aqui estão sendo feitos agora, né, por essa nossa equipe do mestrado, aqui tão bem representada pelos nossos professores, né? O Ricardo Waldman conduzindo, com toda essa equipe magnífica que nós temos aqui, o Caio, o Irineu, o Fábio, né? Todos aqui juntos, aqui, o Emerson está aqui também do nosso lado, né? A gente tem um prazer muito grande de estar agora aqui, né, participando um pouco mais da vida da instituição. Eu estou aqui na instituição há 29 anos e meio, né? Me disse que não deixei de dar aula nenhum ano, né? Nem quando fui me dedicar a outras atividades, não deixei de vir, né? E me lembro que quando eu estava na presidência do tribunal, um dia tive que faltar, na outra semana estava compensando, né? E a professora Vitória falou: o que você está fazendo aqui? Eu falei, num dia que não era meu dia, eu falei: vim compensar as aulas, porque a gente tem que ter responsabilidade, cada um no seu espaço, né? na sua atividade. Aqui nós temos professores notáveis, né? Os diretores que eu estou aprendendo a conviver, estou aprendendo muito com cada um deles. E a vida é assim, um aprendizado, né? Eu tive em várias situações, agora estou numa atividade privada, né? Consultoria, advocacia, né? E a gente vai evoluindo, né? O ser humano é para aprender, para evoluir, né? E aqui, com certeza, temos aqui pessoas do mais alto gabarito que estão felizes de ouvir, né, a sua mensagem, o seu otimismo, né? Você não veio trazer uma mensagem de pessimismo, nem nada disso. Você veio falar, gostei do discurso, principalmente, foi um discurso que abre o espaço para a gente ter esperança, né? Fé e esperança no futuro melhor. E é isso que nós queremos. Parabéns, viu? E obrigado por estar conosco. Eu só quero aproveitar, está no ponto YouTube, o professor Ricardo, nosso coordenador do mestrado, vai entrar para fazer uma breve consideração, aproveitar a presença do governador Márcio França, e aí encerramos. Boa noite. Boa noite a todas e todos. Quero agradecer a presença, então, do nosso governador Márcio França, por estar participando, iniciando, né, esse nosso projeto Política na Sociedade da Informação, né, que a gente quer receber, né, os pré-candidatos ao governo do Estado de São Paulo para discutir questões relevantes sobre o Estado e o país e a sociedade da informação, que é o tema do nosso mestrado. Quero agradecer muito ao professor Manuel da Baiza Furriela, vice-presidente acadêmico, por todo o apoio
que deu para que esse evento pudesse se realizar, ao professor Paulo Dimas, nosso diretor, aos colegas do mestrado, ao professor Caio, que está aí presidindo os trabalhos, e demais membros da mesa, todos os colegas do mestrado, da graduação, os alunos, e dizer para vocês que em seguida vamos ter, ainda essa semana, temos mais Política na Sociedade da Informação, no dia 9, e vamos anunciando outros eventos desse nosso projeto. Muito obrigado a todos e todas, tenham uma excelente noite e que nossa eleição seja de debates frutíferos como foi esse e que cheguemos ao final a uma escolha que vai nos trazer um futuro melhor para todos e todas. Boa noite. Agradeço a todos os integrantes da mesa, agradeço aos presentes, aos professores e aos alunos, e até uma próxima oportunidade. Boa noite. Obrigado.